A admissibilidade da carta psicografada no procedimento do tribunal do júri. Só, isso aí é possível? Como é que o STJ decidiu essa questão aí de uma prova produzida através de mediunidade ser admitida no procedimento do tribunal do júri? O que é a carta psicografada, né, amigos? O que significa isso? A carta psicografada é um objeto em que determinada pessoa, um médium, ela recebe através de uma mediunidade, né, que a gente fala, informações de uma pessoa, de um espírito, né, de uma pessoa que faleceu. E ela redige ali na carta, né, essas informações. Isso, esse objeto, que foi o que o STJ decidiu, ele pode ser inserido no procedimento judicial, criminal e no tribunal do júri e ser utilizado como um elemento de prova? O STJ falou que não. Essa prova ela é inadmissível no tribunal do júri. E aí que está a questão do STJ. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Fulano mata um determinado indivíduo. E a família procura um médium. E esse médium ele explica como é que se deu ali o homicídio, o assassinato. Essa pessoa leva para a polícia junta no processo. A defesa, inconformada com aquilo, entra com habeas corpus no Tribunal de Justiça, mas o Tribunal de Justiça ele mantém a decisão de admissibilidade da prova, que aquela prova ela é plenamente válida e não deve ser desentranhada do processo. Essa questão chegou no STJ. A defesa, ainda inconformada com a decisão do Tribunal de Justiça, entrou com um recurso ordinário constitucional, um ROC, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e chegou lá. O STJ, como é que o STJ fez essa questão? Ele deu concordância para a defesa? Sim. O STJ ele concordou com os elementos de argumentação da defesa, que essa prova ela era uma prova idônea, mas era uma prova inidônea. Não uma prova ilícita. É diferente. O STJ não entendeu como uma prova ilícita, mas como uma prova inidônea do ponto de vista epistemológico. Ou seja, o que significa isso? Significa o quê? Que do ponto de vista do conhecimento racional, aquela prova ela não tem uma fiabilidade mínima. Ou seja, não é possível extrair conclusões lógicas daquela prova. Conclusões racionais, lógico-jurídicas. Ainda mais no tribunal do júri. Porque no tribunal do júri, o STJ argumentou, no tribunal do júri, lá o jurado ele decide com um simples sim ou não. O acusado deve ser absolvido, o acusado praticou o fato, sim ou não. Ele não coloca sim, por isso, isso e aquilo. Não, por isso, isso e isso. Não. A decisão lá, ela não é fundamentada. No tribunal do júri, o sistema adotado aqui no Brasil é o da íntima convicção. Diferente, por exemplo, de um juiz de carreira, um juiz togado, em que é o convencimento motivado. Ou seja, o juiz ele tem uma análise da prova discricionária, mas quando ele faz uma decisão, ele tem que fundamentar o porquê ele decidiu daquela forma. Ou seja, conforme o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, todas as decisões judiciais elas devem ser fundamentadas, o que só não se aplica ao tribunal do júri. Logo, o STJ entendeu. Ao admitir uma carta psicografada no tribunal do júri, os jurados eles podem tirar, a partir daquele elemento de prova, conclusões irracionais. Ou seja, a verificação do porquê ele decidiu daquela maneira, ela não é possível, já que a decisão não é fundamentada. No juiz togado, é possível sim admitir uma prova psicografada. Por que é possível? Porque o juiz ele vai ter que valorar aquela prova. Ele vai ter que decidir. E a partir do momento que ele decide, ele fundamenta. E ele tira o valor daquela prova. Ele pode falar que aquela prova não tem nenhum valor, mas ele valorou e fundamentou. No tribunal do júri não. A questão é de admissibilidade. A prova ela tem que ser, no entendimento do STJ, desentranhada, porque ela é inadmissível do ponto de vista epistemológico, racional.
Aí o STJ colocou assim, a relevância da motivação das decisões judiciais. E ele colocou o quê? 3 condições para que uma prova, uma decisão judicial, ela possa ser considerada justa. Primeira condição que ele colocou: acertada verificação sobre os fatos corridos. Ou seja, o juiz, através de um ato de intelecção, um ato de inteligência, né? Um ato de cognição, ele verifica os fatos ocorridos de forma acertada. A partir daquele fato, ele insere a correta aplicação do direito. Ou seja, subsume o fato à norma. E ele respeita também a garantia do processo judicial. Além disso, é uma garantia política também, porque é dar uma satisfação para a população, de colocar em relevo todo aspecto social que a sociedade considera importante na decisão. Não só para as partes que estão envolvidas no processo, né, que é uma garantia processual intrapartes, mas uma garantia interpartes, para fora do que está do processo. Então, a motivação das decisões judiciais é uma garantia externa também. Faz parte da própria essência do Estado Democrático de Direito, o STJ falou. Portanto, a relevância da motivação das decisões judiciais está nesse triplo aspecto: acertada verificação dos fatos, a correta aplicação do direito e respeito às garantias processuais. O que não ocorre diante da carta psicografada. Não há de fato ali uma motivação judicial. Não é possível verificar a correta aplicação do direito. O direito, ele é baseado o quê? Em ciência, em fatos, como pode dizer, científicos verificáveis. Pode estar errado, mas é possível verificar aquele fato através do quê? Da motivação das decisões. Você verifica através da decisão do juiz se aquele fato que ele analisou foi construído de forma lógico-jurídica, de forma científica, de forma correta. No tribunal do júri, isso não é possível. A decisão ela não é fundamentada. Logo, essa dimensão lógico-jurídica, ela não é possível. Como o STJ falou, a prova ela tem que ter um grau de fiabilidade. Podemos imaginar, por exemplo, um papagaio falando. Tem fiabilidade essa prova? Não, o STJ falou, não, isso não tem. Não é possível verificar isso logicamente. Adivinhações, pessoas que gostam de jogar tarô, né, praticam tarô ou mapa natal, mapa astral, da astrologia. Isso, para prova no processo judicial, isso é inadmissível no tribunal do júri. O STJ falou, o máximo que uma carta psicografada ela pode servir como uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima que a partir dela pode ocorrer ato de investigação preliminar. Mas, a partir daquilo, se há o juízo de admissibilidade da acusação com recebimento da denúncia, aquele elemento, a carta psicografada, ela deve ser o quê? Descartada do processo. No máximo, ela pode servir como elemento de investigação preliminar, mas nunca como prova. Foi o que o STJ decidiu. Achei muito interessante a pontuação do STJ, eu concordo com isso. Acredito que se tornaria admitir uma condenação contra uma pessoa por um ato de fé, daquela crença que a pessoa acredita, e não pela possibilidade de uma verificação lógica da prova. A pessoa vem do além e diz para um médium o que aconteceu e aquilo é utilizado para estar influenciando no convencimento de um jurado que vai decidir pelo restante da vida de uma pessoa, tomar 20, 30 anos, é muito perigoso. Isso, no meu entendimento, é ferir de fato a garantia da ampla defesa. Como é que a defesa vai se insurgir contra uma prova desse caráter? Não é possível. É impossível, aliás. Então, considerei acertada. Não é uma prova ilícita, ou seja, não se aplica ali o artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, quanto às provas derivadas, né, da apuração dessa carta psicografada.
pode servir no máximo como um start, né, um começo de investigação, mas nunca como prova, tá? Então, essa decisão do STJ foi um paradigma muito importante aqui para quem milita, né, no Tribunal do Júri principalmente. E é isso, concordei muito com essa decisão do STJ, um entendimento muito favorável para a defesa. Claro, quando a defesa está defendendo. Se a defesa tem o caráter de assistência de acusação, é uma decisão desfavorável. Mas a gente não tem que ver também, às vezes, quem está defendendo ou não os lados, né? A gente tem que ver o caráter que transcende aquilo, o caráter objetivo. E nesse aspecto, tirando o aspecto individual de parte, mas no aspecto intra, né, individual, aspecto a mais, aspecto coletivo, essa decisão do STJ, na minha opinião, foi muito acertada.